como é que é a evolução. Meu pai é pintor há mais de 40 anos. Quantos anos, pai, você é pintor? 40 e tanto. 45 anos. Aí ele parou aqui e falou, ah não, desse jeito aí é fácil demais. Como é que era no seu tempo, pai? Balancinho. Balancinho. E Jaú. É? Balancinho ou Jaú. Aí botava um monte de andaime ali. Ó, pedrado do inferno, vai tu pai. Você tá doido, né? Fugir. Só que a gente não vai deixar. Infelizmente não vai deixar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E é porque não fez nada e tá querendo fugir. Aí, agrediram a policial aqui, ó. Agrediram a policial, rapaz. Tô falando, ó. Agredindo policial e bombeiro militar, ó. Racista ainda fora da lei. Totalmente fora da lei. É muito absurdo isso, né? Esse homem de 70 anos, ele tem câncer, ele tinha inclusive acabado de sair de uma consulta médica. E aí o filho, até para distrair o pai, né? Tava falando, o senhor que é pintor, olha essa obra. Um vídeo, né? E tão bacana ver esse registro. E essa mulher acabou fazendo isso. A mulher foi levada à delegacia, pagou a fiança de R$ 1.000 e foi libertada, né? E a gente quer entender mais sobre esse caso, né? Por isso a gente convidou a participar conosco uma advogada, a Tainá Yared. Ela é advogada, mestre em Ciências Humanas e fundadora da Gema Consultoria em Equidade, já está conosco aqui. Olá, Tainá, boa tarde, seja bem-vindo ao All News. Tudo bem? Bem a gente nunca tá com notícias como essa, né? A gente sabe que, infelizmente, casos como esse que a gente acabou de assistir são casos comuns de acontecer e isso não pode mais ser, né, comum, normal aqui no nosso país. Queria que você explicasse, no nosso país, no mundo, eu queria que você explicasse, Tainá, para a gente como que é esse crime e essa mulher pode ser liberada dessa maneira? A gente tem algumas questões em relação à tipificação do racismo no Brasil, né? Porque muito embora a conduta racista de discriminação em relação à raça... Ixi, Tainá, o seu som não tá muito bom. Você tem algum fone de ouvido perto aí pra gente melhorar, não? Tenho sim, eu vou colocar ele e aí eu vou pedir. Se você conseguir colocar o fone de ouvido, eu agradeço, porque eu acho super importante. Aliás, se você quiser participar, contando pra gente, inclusive aqui, casos de racismo que você tem enfrentado, pode mandar, use hashtag UOLNews pra gente até contextualizar aqui com a Tainá, que eu acho muito importante, ou então manda aqui pro meu e-mail, fabiolacidral@uol.com.br, a gente está ao vivo aqui no UOL. Agora eu acho que vai melhorar, Tainá. Explica pra gente, então, qual é esse crime, né? Que crime é esse que essa mulher cometeu e se ela pode ser liberada dessa maneira. Você me ouve melhor? Bem melhor, Tainá. Ah, que ótimo. Então, quando a gente fala de condutas criminalizadas em relação à discriminação, nós estamos falando de alguns tipos que, muito embora estejam dentro da Constituição como racismo, que é um crime inafiançável, imprescritível e tudo mais, nós temos a quebra desse tipo de dispositivo para dentro do direito penal tratado a partir da injúria racial, que é, na verdade, um tipo que também trata de discriminação, mas trata de uma discriminação direta. E aí o que acontece muito pela nossa construção social de relativizar os crimes de discriminação no Brasil é a observação da discriminação, do racismo em si, para dentro de uma conduta injuriosa, o que faz com que seja permitido aí, por exemplo, uma pessoa que comete o crime de racismo pagar fiança e sair respondendo inicialmente ao inquérito policial e depois respondendo propriamente dito a um processo criminal. Eu acredito que o nosso contexto de discriminação dentro do Brasil precisa levar em consideração a não relativização do racismo para que a gente possa se valer do nosso direito de não discriminação, ou seja, de não sofrer racismo, e a partir daí consiga efetivar que práticas discriminatórias não aconteçam. Porque senão a gente continua dentro da roda da discriminação e relativizando essas condutas extremamente violentas. Porque se a gente observar que essa pessoa
violenta de uma maneira extremamente forte e absurda esse senhor que está fragilizado, mas que ainda que não estivesse, é uma pessoa que tem direitos e garantias fundamentais e que não merece e não precisa passar por esse tipo de situação. Ela vai até uma delegacia, paga a fiança e é liberada, isso faz com que há uma descrença das pessoas, de modo geral, da comunidade brasileira, dos cidadãos e cidadãs que estão aqui, em relação à criminalização desse tipo de conduta, desse tipo de comportamento. Ou até mesmo, né, uma fiança, porque a gente também tem a questão da superlotação das cadeias, tem essa dificuldade também. Agora, tem que ser uma pena que doa na pessoa, que seja no bolso, que seja em várias coisas, né, Tainá? Porque se fosse, inclusive, um valor maior, que ela tivesse que, não sei de como poderia ser algo que realmente fizesse diferença. Porque ela foi lá e pagou R$1.000, que eu não sei para a vida dessa mulher o que pode significar ou não, né? Que não é um valor alto, né, Tainá? O que me deixa angustiada, vamos colocar assim, é entender que, por exemplo, dependendo do que da autuação dessa pessoa em relação à discriminação que ela perpetra contra uma pessoa negra, ela não vai ter em perspectiva que ela precisa pagar por isso de alguma forma. E aí eu não digo nem tão só da perspectiva penal, eu falo da perspectiva de direito de modo geral e principalmente direito civil. Porque quando você ouve negrada do inferno, para mim, eu, Tainá, ouço isso como algo extremamente violento. Mas eu fico imaginando que, para além da conduta criminalizável, de que maneira esse senhor vai conseguir processar essa pessoa para que ele receba uma indenização em relação à moral dele, que foi aviltada gratuitamente naquele momento. Então, existem várias nuances assim, que a gente precisa analisar quando a gente fala da discriminação racial, porque nós temos a relativização da conduta, a não consideração de que é uma conduta criminosa, tão criminosa quanto os outros tipos penais que existem na legislação penal, e principalmente se perde de vista que essa é uma conduta principalmente danosa da perspectiva do direito civil, que essa pessoa, que esse senhor, que foi aí violentado, discriminado racialmente, ele merece e pode e tem o direito de perceber e buscar o seu direito de garantia de recebimento do dano sofrido. Agora, Tainá, nesse caso, eu acho que esse caso específico, ele é muito importante porque tinha uma policial lá e que viu a cena. E graças a ela, essa mulher foi presa. No entanto, crimes como esse são cometidos diariamente em todos os locais da sociedade, né? Tanto no trabalho, quanto na rua, em supermercado, no shopping, enfim, isso é comum de acontecer no nosso país. A pessoa que sofre isso, Tainá, o que ela deve fazer imediatamente? Porque não tem uma policial como essa, consciente, e que toma uma ação como essa imediatamente e que vai atrás da mulher, entendeu? No geral, não tem ninguém para te dar essa ajuda e a pessoa está lá, sofre esse ataque e fica lá sofrendo todos os aspectos, porque tem esse ataque verbal e tem o emocional e tem tudo. O que essa pessoa deve fazer para conseguir ir atrás dos seus direitos nesse momento que ela sofre isso? A primeira coisa é juntar provas. Então, eles tiveram aí a grata felicidade de estarem filmando aquele momento, que era um momento, na verdade, pessoal, um momento de família, mas se deve juntar prova, então, filmar, gravar, juntar as testemunhas que estão próximas do local, que ouviram, que viram as cenas, fazer um boletim de ocorrência, voltar na delegacia assim que o delegado permitir e informar, e fazer com que esse delegado entenda que você quer fazer a representação criminal contra essa pessoa que pratica a conduta criminosa, e procurar também um advogado ou a defensoria pública, que na maioria das vezes tem um núcleo contra a discriminação racial, e solicitar o ingresso de uma ação civil de dano moral e, se necessário, de dano material. Porque nesse caso em específico, quando nós observamos o vídeo, nós percebemos que essa pessoa, ela agride também, não só a policial, mas ela agride as outras pessoas que tentam contê-la. E a partir daí a gente tem
como prova não só a resistência, mas também existem casos, já que infelizmente não são casos afastados, são casos corriqueiros, casos de discriminação no Brasil, em que você não sofre somente a violência verbal, mas você também sofre, para além da violência verbal, um dano físico, um dano contra o patrimônio. Isso também pode ser relatado dentro da busca de recebimento de dano, de retorno de valores ou algo assim. Agora, mas é preciso denunciar, principalmente. A senhora falou aí de procurar um advogado. As pessoas às vezes não têm acesso, não são todas as cidades que têm a defensoria pública, né? A gente não tem a defensoria pública disponível dessa maneira e muitas vezes até o acesso. Se uma pessoa sofre isso, Tainá, ela grava, tira foto da pessoa que faz isso, ela leva na delegacia, é possível dar sequência a essa denúncia? Fazer um boletim de ocorrência? Sim, é possível, porque quando você vai na delegacia, se abre um boletim de ocorrência e se abre também o inquérito policial em si, e você pode retornar e obter informações em relação ao boletim de ocorrência e pode questionar a autoridade policial se esse boletim virou um inquérito policial em si, se virou uma investigação e se ele vai ser enviado aí às varas criminais. Dentro do processo criminal também existe um dispositivo que permite que, quando uma pessoa é criminalizada por uma conduta que gera um dano civil, essa sentença pode se tornar também um dispositivo de percepção desse valor de dano civil e pode também o juiz criminal obrigar essa pessoa que pratica conduta discriminatória ou qualquer outro tipo de conduta delituosa que gere dano, que indenize a pessoa pelo dano sofrido. Então, há a possibilidade, ainda que você não tenha aí o acesso à defensoria pública, porque existem alguns lugares que não tem, de perceber o atendimento pelos órgãos jurisdicionais que existem. Mas o que eu gostaria de frisar aqui é que, para além de tudo isso, é importante que nós tenhamos em perspectiva que, ao longo do tempo, e várias vezes, pessoas negras sofrem discriminação de várias nuances, seja discriminação religiosa, seja discriminação pública e aviltante em relação à sua cor. As pessoas negras não têm, muitas das vezes, até privacidade para fazer as coisas, e tudo isso faz parte das estruturas sociais do racismo, que é estrutural e estruturante. Para isso, nós precisamos ter a perspectiva dessa ocorrência, desse fenômeno social, para que nós possamos compreender de que maneira, enquanto sociedade, nós melhoramos nesse aspecto. Aliás, nesse ponto, que racismo é crime. Aliás, nesse ponto, coloca aqui na página principal, aqui na tela para mim, a gente tem uma reportagem do Nossa aqui no UOL, que eu achei muito, muito interessante, é disso que a gente está falando. Xingamentos, constrangimentos. Nós entrevistamos aqui 5 pessoas que contaram sobre vivências de preconceito fora do país e mostrando como essa discriminação é muito, muito presente, não só no Brasil, mas no exterior, e tem vários relatos. Agora, no exterior é ainda mais difícil fazer essa denúncia, né, Tainá? Muito mais difícil porque, para além de você existir no exterior como uma pessoa negra, em alguns lugares sendo muito complicados, e aí nessa entrevista mesmo as pessoas vão relatando esses lugares de bastante dificuldade de existir enquanto pessoa negra, em várias condutas muito absurdas, como ter o couro cabeludo revistado, ser visto como uma alegoria na rua e outras coisas. Nós temos também a qualidade de imigrante e latino. Essa interseccionalidade de fatores faz com que nós tenhamos a chance de sofrer uma discriminação muito mais forte, muito mais pesada e muito mais dura por conta de sermos aí pessoas que já são discriminadas pelo aspecto racial e que vão ser observadas de outras perspectivas, tendo o reforço dessa ideia discriminatória de relativização de direitos, mas também de que somos menos seres humanos, de que não temos acesso à possibilidade de criminalizar condutas discriminatórias e de que nós não devemos estar em determinados lugares. E aí as pessoas observam, às vezes, a pessoa negra, por exemplo, a mulher, como se elas não tivessem que estar em determinado espaço. Como se eu, por exemplo, por estar com a minha indumentária de religião,
religião de matriz africana, não pudesse existir e estar aqui nesse momento, como uma advogada dando essa entrevista, como se você não fosse uma jornalista porque é uma mulher, e em outras coisas mais. A gente precisa reconhecer que a discriminação nos atravessa de diversas maneiras e que ela pode ser reforçada por determinados eventos, condutas e espaços que enxergam a nossa disparidade de humanidade, vamos colocar assim, de formas mais aprofundadas. E que isso só piora e só aprofunda a discriminação existente, o racismo e todas as outras estruturas de opressão. E a vida de todos, né? Como afeta profundamente. Tainá, muito agradecida pela sua entrevista, pela sua presença aqui no nosso programa. Um bom dia, bom trabalho. Eu que agradeço. Bom dia de trabalho para nós.